Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi o meu início na corrida e toda a minha trajetória até fazer uma maratona. Mas calma aí, eu não vou falar sentado e muito menos aqui. Pera aí. A história é a seguinte, como eu comecei a correr. Vou contar pra vocês hoje toda a minha trajetória até chegar aqui. Eu comecei a correr de fato em 2023, agosto. Foi quando eu comecei a minha primeira planilha. Isso aí aconteceu justamente porque eu fiz uma prova de corrida, tava com vontade. E aí eu fiz meus primeiros 10 km em 42 minutos. Mas vamos voltar tudo para te mostrar por que e como eu cheguei nesse tempo na minha primeira corrida. Quando eu falo isso, o pessoal já fala assim: caraca, na primeira corrida fez 42 minutos, 4:20 de ritmo. Cara, não é assim que funciona. Você tem que saber o seguinte: cada pessoa tem um histórico. Seja esse histórico um atleta profissional de futebol, um atleta de natação, um atleta de basquete, enfim, as pessoas têm históricos e você precisa conhecer um pouco sobre ela. E a corrida está presente na minha vida, cara, desde 2006, quando eu era jogador de futsal, pequenininho, bem pequeno, mas eu já corri muito, até porque eu era o ala direito. Pra quem não sabe, o ala direito pode ser representado como lateral no futebol de campo. Então o cara que corre muito, não para de correr. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu nunca parei de fazer esporte. Fiz capoeira, fiz judô, fiz futebol, fiz futsal, fiz fut7, fiz crossfit, fiz um monte de coisa. Até dança eu tava fazendo, se desse. Então é exatamente aí que entra o histórico da pessoa. Ela já fez várias atividades, é óbvio que ela vai ser mais condicionada, entendeu? Agora é subida. É óbvio que ela vai ser mais condicionada, justamente porque ela não saiu do zero. Muitas pessoas saem do zero e olham para outras pessoas e falam: cara, como é que aquela pessoa tá assim já? Se ela começou só tem 1 ano, hein? Me fala aí, me conta essa história. E a história é exatamente essa. As pessoas precisam entender um pouco do histórico das outras, justamente para não ficar frustrada dentro do processo. Porque realmente existe isso. Eu já me comparei com outras pessoas, mas hoje eu vivo um processo que é só comigo. Justamente porque eu sei que eu tenho uma batalha comigo mesmo. Eu sei onde eu quero chegar, mas para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso ser individual. Eu preciso olhar apenas pro meu processo. Beleza, mas vamos lá. Como é que eu comecei a correr? Eu tava um dia em 2023 na orla de Ipanema e de repente muitas pessoas passaram. Pessoas com camisa laranja. Talvez você já saiba o que eu quero dizer, mas eram pessoas fazendo a maratona do Rio, os 42 km. E aí eu fiquei pensando: meu Deus do céu, como é que uma pessoa consegue fazer uma maratona 42 km sem parar? E aí eu comecei a treinar, né? Eu comecei a treinar 2 vezes por semana, fazendo um treino mais forte e um treino mais forte. Na minha cabeça, se você treinasse mais forte, você ia conseguir ficar melhor. Mas não é assim que funciona na corrida. Foi aí que eu comecei a me interessar de fato pela corrida. Antigamente eu era do crossfit, e aí eu falei: não tava vendo mais sentido em ficar no crossfit, então resolvi abandonar e começar meu ciclo na corrida. E aí eu comecei a fazer treinos de 5 km, 3 km, 2 km, até o dia da minha primeira corrida. Foram meus 10 km em 42 minutos. E aí, depois disso, muitas pessoas falaram comigo, cara, você tem um potencial. Você, com a sua primeira corrida, você já fez um ritmo de 4:20. Isso é muito bom. E aí, eu resolvi procurar ajuda. Inclusive, faça isso. Não tire informações da sua cabeça, porque a corrida, ela tem que ser uma coisa programada, uma coisa seguindo uma periodização, uma base, justamente para que você não se lesione e corra com longevidade. Eu tô rodando que nem um doido aqui, né? Mas é porque eu tenho um treino de subida e aqui é o único lugar que tem subida. Depois disso, em agosto de 2023, momento em que eu entrei na minha primeira assessoria de corrida, eu treinei. Obviamente eu não sabia se eu ia querer fazer maratona ainda, porque é muito desafiador, ainda mais que eu não tinha nem 4 meses de corrida. Mas em outubro, ou seja, depois de 2 meses, abriu aí a Maratona do Rio para comprar. E aí eu comprei, que seria em junho de 2024.
Foi uma decisão arriscada? Talvez, mas eu fiz. Comprei a Maratona do Rio. E aí eu comecei a treinar de fato, né? Me dedicar integralmente à corrida. Dormia cedo, comia bem, treinava muito cedo para não pegar o calor do Rio de Janeiro. E aí eu fui construindo uma base. Rodava muito leve, inclusive respeitem os treinos leves, porque são eles que vão te levar longe, Quando tiver que ser leve, faz leve, por favor. Não inventa, cara, de achar que teu leve é 4,40 com batimento de 170, 160. Faz o leve, pô, que nem eu tô fazendo aqui agora. Esse leve aqui, eu tô com batimento de 125. E durante toda a caminhada, eu tive vários amigos que também iam fazer a Maratona do Rio. E isso me ajudou muito. Ter companhia com treinos parecidos ajuda demais, porque são essas pessoas que vão te motivar quando você não tiver com vontade. Obviamente a motivação tem que vir de você, mas fora que treinar no Rio de Janeiro é outra coisa, né? É isso. Beleza, o tempo foi se passando. Eu fiz a minha primeira meia maratona. Minha primeira meia maratona fiz 1h31. É um tempo bem legal pra quem tava treinando há pouco tempo, mas a minha dedicação tava muito alta. Vocês não tinham noção. Eu fazia tudo certo, eu não errava em nada. E o radicalismo, ele te ajuda em muitas coisas, mas acaba tirando algumas coisas da sua vida também, né? Infelizmente eu não consegui ir pra festa, não consegui fazer muita coisa, justamente porque eu tinha que seguir planejamento. E aí, uma semana depois, eu fiz outra meia maratona. Não recomendo pra ninguém, mas aí eu fiz a minha maratona da reserva com 1h29, abaixo de 1h30. E foi nesse momento que eu pensei o seguinte: cara, se eu faço uma maratona, uma meia maratona abaixo de 1h30, talvez eu consiga fazer um projeto para maratona sub 3 horas. E foi isso que aconteceu. Eu falei com o meu treinador, ele falou que achava um pouco difícil, só que com a determinação que eu tinha, eu poderia chegar. Então eu vivi em função disso, maratona sub 3. Eu queria fazer um tempo de 2h56, só que aí fica um pouco mais difícil. Então escrevi em todos os cantos do meu quarto, da minha casa, 2h56. E aí, a partir disso, eu comecei a treinar, treinar. Longos de 30, 33, 36, 3 treinos de 36 km. Meu corpo já estava no ápice da performance. Eu estava correndo a 4:1, com batimento 125. Era quase isso. Mas enfim. E aí eu treinei muito mesmo. Foi uma mudança de chave na minha vida. E fazer uma maratona não é muito fácil. Você tem que abdicar de muitas coisas. O ciclo, ele acaba sendo uma coisa muito desgastante. Você tá sempre cansado. E na época, eu era CLT. Trabalhava no escritório. Então pra mim era mais difícil ainda, cara. Era muito difícil. Porque eu tinha que entregar um monte de coisa. Tava na faculdade, tava fazendo um ciclo de maratona. Já imaginou a dificuldade disso? Mas eu enfrentei e consegui no final. Hoje, graças a vocês, eu consigo trabalhar da internet, consigo ter rendimento a partir desse mundo e ter uma flexibilidade maior de treinamento, enfim, de organização de rotina. E é isso que me ajuda demais. E a mensagem do vídeo é a seguinte: cara, eu queria primeiro falar pra vocês não se compararem com os outros. Porque, às vezes, uma pessoa que acabou de começar era um ex-atleta de natação, era um ex-atleta de futebol. E você começou daí, do zero. Você só tem essa base, cara. O seu progresso. Valeu, monstrão! Aí, chegou. Esqueci, me perdi. Às vezes a pessoa é ex-atleta de natação, ex-atleta de futebol, e aí você tá se comparando, porque a pessoa começou no mesmo momento que você. Então, cara, dica é essa: não se compare com ninguém. Foque no seu progresso, no seu processo. Cara, se você fez 5 km para 20 minutos ontem, amanhã, se você fizer em 19h59, você já tem um ganho. E é seu, não é dos outros. Beleza? A mensagem é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí: qual é a próxima maratona? Eu não sei, mas vamos ver o que eu vou arrumar.